Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas, beleza? Lá vamos nós! Um romance em meio a uma tragédia, uma moça quebrando convenções da high society da época, polêmicas, um diretor visionário envolvido, 11 Oscars abocanhados, várias referências e memes até hoje, cenas inesquecíveis, várias curiosidades. Eu estou falando, é claro, de Titanic, filme de 1997, dirigido por James Cameron, o mesmo diretor de Avatar, Exterminador do Futuro, um diretor que presta atenção nos mínimos detalhes, muitas coisas envolvidas ali nos bastidores. A atriz não queria mais trabalhar com ele, ela ficou puta da vida porque aconteceu tal coisa, enviou flores para ele, tem várias curiosidades. Um ator tinha um camaleão no set de filmagem. Teorias da conspiração e personagens controversos. Algumas coisas aí deram problema para os estúdios. São essas algumas curiosidades que eu vou contar aqui neste vídeo sobre esse filme. Então, vamos embora para a vinheta. Vamos embarcar neste navio a todo vapor. Não sai daí. Eu já havia feito um escaneamento no canal, foi o primeiro que eu fiz. Na época eu estava meio ansioso, querendo subir o vídeo, me atrapalhei um pouco na edição, alguns momentos são picotados, faltaram muitas curiosidades, alguns detalhes da produção que são muito importantes, a própria história do diretor James Cameron durante as filmagens, algumas curiosidades muito legais e detalhes da trama que eu esqueci de contar. Então eu decidi fazer um novo vídeo, bem mais interessante, acredito eu, vai ficar bem melhor. E também porque eu ainda estava bem no começo, meio tímido, eu estou aprendendo bastante aqui, gravando e com vocês o feedback que vocês me dão, tanto lá no Instagram quanto aqui nos comentários embaixo. Eu gosto bastante desse filme e eu achei muito injusto mantê-lo daquele jeito. Então eu vou trazer aqui alguns detalhes, claro, o vídeo não vai ficar tão longo, mas também não vai ficar muito curto, porque são várias curiosidades, tem muito detalhe interessante. Fazer uma dinâmica com vocês aqui, do vídeo, com imagens e cenas do filme, e aí vamos ver se vai ficar bem melhor. Eu acredito que vai. Então eu conto com vocês, beleza? Agora vamos a Titanic, ou Titanic. Aqui conta a história do RMS Titanic, que saiu de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, em sua única viagem, colidindo com um iceberg em 14 de abril daquele ano e afundando no dia 15. Então, a data de aniversário mesmo seria dia 15. E aí, após o acidente, muitas coisas foram debatidas com questão de normas marítimas. Hoje a gente tem as normas regulamentadoras que abrangem essa questão marítima de treinamentos, salva-vidas. Eu vou contar alguns detalhes para vocês, algumas coisas que foram cometidas, erros, e depois foram corrigidas hoje. Ele foi escrito, dirigido, coproduzido e co-roteirizado por James Cameron, o cara. Ele começou a mergulhar por volta de 1995, nos destroços reais do Titanic. Ele fez 12 expedições e ele não queria errar de maneira nenhuma, até mesmo para homenagear as vítimas da tragédia. Aí eles foram construindo réplicas do navio, em várias cenas você vê alguns detalhes, até objetos que fazem referência ao navio original. O filme custou 200 milhões na época. Foi preciso a Paramount se juntar à Fox para poder financiar tudo. James Cameron também tirou um dinheiro do bolso dele. Claro que esse valor deixou os executivos de cabelo em pé, e eles também reclamaram muito do tempo de duração do filme, porque seriam menos sessões, e aí dinheiro não seria muito bem arrecadado, que a gente sabe que não foi à frente. O filme fez muito sucesso. E eles queriam cortar 1 hora do filme. James Cameron falou, ou então vocês me demitem, e se me demitirem, tem que me matar. Legal. O próprio longa custou mais que o navio original. Então a equipe de mergulhadores, eles passaram várias e várias horas no navio, até o próprio James Cameron, ali nos destroços. E mais tempo que os passageiros no navio original. E aí ele passou a escrever o roteiro do filme. Ele buscou historiadores, claro, para ajudá-lo, e também o romance do Jack e da Rose foi mais uma coisa para cativar o público. Não todo mundo ia ver o filme apenas pela tragédia em si. E também usou muitas tecnologias na época, desde filmagens a efeitos especiais. Tudo para captar muito bem esse navio destruído e aí depois sim replicar para o filme. Uma das inspirações de James Cameron era o filme A Night to Remember, ou então Somente Deus por Testemunha, de 1958, que era um dos filmes favoritos dele, que também narrava a tragédia do RMS. Inclusive, ele usou várias referências desse filme. Foram 138 dias de gravação, a princípio. Só que foram 160 no total. E aí muitos membros da equipe também ficaram muito resfriados, alguns sofreram infecções, alguns foram contaminados, tomaram uma sopa lá de frutos do mal, o próprio James Cameron e o ator Bill Paxton. 3 dublês quebraram ossos em alguma parte do corpo. Muita gente também reclamava da segurança nos sets de filmagens. A polícia chegou até a fazer uma investigação, mas nada foi comprovado.
porque o James Cameron também se preocupava muito com isso. Ele chegou até a dizer que muita preocupação com relação às cenas quando o navio estava afundando, porque é uma mistura de água salgada com eletricidade que tinha por ali, e muita gente envolvida nas filmagens. A Kate Winslet, ela ficou puta com ele porque ela chegou a recusar o colete para gravar as cenas na água e ficou com uma pneumonia. E ela falou que só trabalharia com ele de novo se ganhasse muito dinheiro. É claro que depois isso foi ali, deixa disso, ficou no passado. Posteriormente, Leonardo DiCaprio também veio a público dizer que o set era seguro sim. E as pessoas que foram contaminadas com aquela sopa também desconfiaram que poderia ser o próprio James Cameron sacaneando eles, espécie de vingança, ou até mesmo uma piada, uma pegadinha, mas enfim, vai saber. Ele é muito conhecido por ser rigoroso e bem detalhista, isso vocês vão vendo ao longo do filme. 1000 figurantes passaram ao todo pelo filme, tá? E para vocês terem noção, o James Cameron ainda deu para 150 deles histórias detalhadas dos passageiros do navio original, para tornar tudo mais real. Na época até então, os estúdios 20th Century Fox precisaram comprar um novo set de filmagem para poder caber a réplica do Titanic e também todo o espaço que precisavam para gravar. Nenhum estúdio comportava. E aí eles compraram 40 acres de terra no litoral sul do México. E foi construído um tanque com 600 milhões de litros de água. O filme foi muito elogiado pela crítica e aí também despontou o Leonardo DiCaprio, fazendo muito sucesso. Eu lembro que eu tinha umas coleguinhas que tinham uma coisa com ele, uma fixação, mas o cara manda bem. Até hoje ele tá aí para provar isso. Foi depois colecionando muitos sucessos um atrás do outro, como a gente bem sabe. No último dia de filmagem, a produção do filme estava tão certa de que o filme faria sucesso que eles se despediram e disseram para o James Cameron: vejo você no Oscar. E também para cada um da produção: vejo você no Oscar, vejo você no Oscar. E eles também usaram uma camisa com uma estampa dizendo: eu sobrevivi a trabalhar com James Cameron. O filme venceu 11 Oscars, incluindo melhor filme, melhor direção, edição, fotografia, figurino, direção de arte, trilha sonora dramática, som, efeitos sonoros, efeitos visuais e melhor canção original. Ele foi indicado a 3 categorias: melhor atriz coadjuvante, melhor maquiagem. O Leonardo DiCaprio não foi indicado, o que, como sempre, causou polêmica na academia. Ele ficou quase 10 meses em cartaz nos cinemas. Reza a lenda que a Paramount, que era distribuidora nos Estados Unidos, mandou rolos a mais para poder comportar ali, porque os rolos que estavam nos cinemas ficaram desgastados de tanto serem exibidos. Na trama, um artista pobre e uma moça muito rica se apaixonam no fatídico Titanic. A moça, que está noiva de um ricaço, quebra todas as convenções ao lutar pelo seu verdadeiro amor. Tragédia e lembranças se cruzam nessa história. O James Cameron se inspirou bastante em Romeu e Julieta, do William Shakespeare, para compor. Sai a briga entre famílias e entra a moça rica. A luta de classes também acaba numa tragédia, como a gente sabe. Durante a produção, o título do filme seria O Planeta de Gelo. Tudo isso para despistar os estúdios concorrentes ou qualquer curioso que quisesse saber mais dos detalhes do roteiro e da produção do filme. Antes de começar a falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta o que você acha de Titanic. Você gosta, você não gosta? Qual a sua cena favorita? O que você mais tem de memória afetiva do filme? Gosta da dublagem? Gosta do filme legendado? Gosta dos atores? Gosta do Leonardo DiCaprio? Gosta do James Cameron? Comenta aí embaixo. Ativa o sininho para não perder nada. Me dê dicas de outros filmes para estar falando aqui no canal. Então vamos lá para o filme, que é melhor? Acompanhamos ali a expedição do caçador de tesouros, Brock Lovett, interpretado pelo saudoso Bill Paxton. Ele já trabalhou com James Cameron em alguns filmes, né? True Lies, Aliens, O Resgate, então já é um conhecido dele aí. Todas essas cenas que vocês estão vendo são do Titanic real, tá? Só as cenas dentro do navio que aparecem aí foram montados um tanque. Tudo foi imerso num cenário e aí eles gravaram. E o Lovett está em busca do diamante, o coração do oceano. Ele está sendo pago para isso. E também a gente vê aí que ele está sendo pressionado para achar logo, porque com certeza quem está financiando está ficando sem dinheiro e quer respostas. Isso é bem trabalhado porque no final você vê que ele fica mais emotivo pela história. Quando uma pessoa que é a única sobrevivente, que é a Rose, conta toda a tragédia, tudo que ela passou. Por isso que eu falo que o filme é mais sobre lembranças, sobre memórias. E depois o famoso desenho da Rose é encontrado. Ele não acha nada no baú, ele fica puto ali. E a velhinha tem um estalo e vai ao encontro deles. Eu sou a moça do desenho. Quem interpreta é a Gloria Stewart, a saudosa Gloria Stewart. Ela foi indicada a vários prêmios aí e com certeza é bem lembrada pelos memes. O pessoal gosta bastante, eu acho muito engraçado algumas cenas dela. Com a dublagem original, melhor ainda. A atriz Beatrix Wood foi convidada, mas ela tinha 102 anos na época, então ela não quis fazer. A Gloria Stewart tinha 87 anos, ela não gostou a princípio de ter aceitado o papel para fazer uma senhora de 102 anos, mas fez muito sucesso, como a gente sabe aí.
Ela faleceu em 2010. E era a única que estava viva em 1912, quando teve o acidente do Titanic, tá? Quando a gente vê ela descendo do helicóptero, tem um cachorro ali que é da raça Spitzer alemão. Isso é uma referência do James Cameron, por quê? 3 cachorros sobreviveram ao naufrágio do Titanic em 1912. Eles se esconderam ali nos botes, então passaram despercebidos, só que alguns infelizmente morreram. Tem até uma cena deletada deles fugindo. O diretor achou melhor tirar, porque seria bem cruel. Mas aconteceu de fato. Outra curiosidade bem legal é que a Suzy Ames, que faz a neta da Rose, ela casou com James Cameron e se apaixonaram ali durante as filmagens. E eles estão juntos até hoje. E a gente vê que a Rose representa exatamente uma lembrança de um amor. Ela tá só vivendo e esperando para morrer, para viver esse amor que ela perdeu. E aí a gente lembra, né? Foi há 84 anos quando ela começa a narrar a história. Todas as transições são muito bem legais, efeitos especiais do navio, os destroços originais, para o navio cenográfico. E aí chega o dia da partida do Titanic. Conhecemos a Rose jovem, interpretada pela Kate Winslet, magnífica, belíssima. Vimos entrevistas dela que ela não gosta muito da atuação não, hoje revendo o filme. Só que ela não foi a primeira a ser escalada, tá? Madonna, Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Winona Ryder e Uma Thurman foram consideradas. Reparem nas roupas da Rose, o que diz muito do momento que ela está vivendo. Ela está se sentindo aprisionada na vida e nesse noivado. Esse vestido não parece uma grade de prisão? E ela sempre com o cabelo preso, realmente mostrando o que ela está passando. Tem o Cal Hockley, um milionário, poderoso, interpretado pelo Billy Zane. Eu acho esse cara sensacional, ele é muito cuzão e muito imbecil. Vou explicar mais pra frente. O capanga dele, o Spencer Lovejoy, interpretado pelo David Warner. Ele também já fez outro filme do Titanic, o SOS Titanic. A mãe da Rose, que é a Ruth, interpretada pela atriz Frances Fisher, à beira da falência, mas sem perder a pose, e altamente controladora. A gente vê isso ao longo do filme. Essa curiosidade do navio é bem interessante, porque nas filmagens, o navio, em 1912, quando partiu, foi a bombordo, à esquerda. E na época da gravação, eles, por questões climáticas, gravaram a estibordo, à direita. O que aconteceu? Eles precisaram espelhar as cenas. Tudo que você vê aí, o nome do prédio da White Star Line, a camisa dos funcionários, até o bilhete do Jack, eles estão ao contrário. Acontece que inverteram na pós-produção para poder não ficar tão estranho. Toda essa carcaça do Titanic aí foi só a parte da frente que eles filmaram. Tem um detalhe, quando o Billy Zane sai do carro, você vê uns destroços lá atrás. Olha só, deram um mole aí. E aí conhecemos o Jack, que é o Leonardo DiCaprio. Ele está apostando ali 2 passagens para viajar para Nova York, na intenção de uma nova vida. Ele é meio que um vagabundo, meio que um aventureiro. E aí acaba ganhando os ingressos. Uma curiosidade também é o nome de 2 ali dos jogadores, Olaf e Sven. Hoje a gente faz a referência com Frozen, mas na época, claro que não, ninguém se ligou nisso. Mas hoje é bem interessante. O Matthew McConaughey chegou a ser cogitado e fazer testes de câmera com a Kate Winslet. E também foi chamado Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Bale e Macaulay Culkin. O Christian Bale é britânico, mas o James Cameron queria um americano mesmo. E o Leonardo DiCaprio era bem jovem na época, então casou direitinho. Eu vou enumerar aqui algumas cenas interessantes. O povo da terceira classe passam por inspeção de piolho. Você não vê a primeira classe passando por isso. Quando eles já estão dentro do navio, o Cal faz uma piada com relação ao gosto da Rose por artes. E ele fala que o Picasso nunca vai fazer sucesso. Esse quadro na mão dela é até um erro, porque ele nunca foi parar no navio, embora ele já tenha existido nessa época. Só que ele não está no fundo do mar, ele está num museu. O que até deu problema para a produção, eles tomaram uma multa aí. Tem a personagem da Kate Bates, que é a Molly Brown. Ela realmente existiu e sobreviveu ao acidente. E ela é em ascensão economicamente. Ela é bem excêntrica, quebra algumas regrinhas ali de etiqueta. O desprezo da Ruth com ela em alguns momentos. E por ironia, as 2 sobrevivem. Na sala de máquinas, a pessoa gritando a todo vapor é o próprio James Cameron. E ele também faz algumas participações ao longo do filme, tá? Toda essa sala de máquinas foi uma junção de miniaturas, tela verde, de efeitos especiais, e os atores tinham apenas 1,50 m, para dar a impressão de que as máquinas eram muito maiores. Consequentemente, o próprio navio. E eu gosto da cena das caldeiras também. Mais pra frente fica uma coisa tensa quando o navio tá afundando e as portas vão se fechando, os caras se enfiam debaixo da porta, dá uma agonia do cacete. E a cena clássica Eu Sou o Rei do Mundo, que foi improvisada pelo Leonardo DiCaprio. Essa cena da câmera passeando, tudo tela verde. Os atores estavam ali, a plataforma se mexia, só para dar a impressão de que eles estavam mesmo no navio. Quando a câmera vem voltando, tudo ali é digital, até os atores, tá? E aí nós somos apresentados a alguns personagens importantes que são reais, foram reais,
que é o Thomas Andrews, que ajudou a construir o navio. Ele é interpretado pelo Victor Garber. O dono do navio, que é o J. Bruce Smay, que é interpretado pelo Jonathan Hyde, enaltecendo o tamanho do navio e tal. E essa cena também mostra o controle tanto da mãe, com a Rose, na questão de fumar, e do Carl, o que ela vai pedir. E a própria Mary Brown brinca, você vai cortar carne para ela, ou seja, ela sendo controlada. Vai casar, a mulher tem que ser submissa. E a Rose ainda fala sobre Freud, zoando ali com o Smay, questão do tamanho. E ele brinca depois, Freud, quem é? Passageiro? Freud é o pai da psicanálise, né? Então, tá aí. Mais uma zoeira do James Cameron, um toque de humor sarcástico, talvez, a essas convenções da época. O Jack a vê pela primeira vez e aí mais pra frente, ela já cansada daquela futilidade, tenta tirar a própria vida. Os dois acabam se conhecendo na popa, o que faz sentido, porque quando eles estão lá com o momento do navio tá afundando, também estão na popa, no último momento do navio. E o Jack vai fazendo amizade com ela, consegue tirar ela dali, mas ela escorrega. Quando ele salva, eles caem abraçados e acaba sendo confundido com um estuprador ou um violentador, sei lá. Ele explica que foi um mal entendido e o Carl o convida pra jantar com eles. Isso é pra ridicularizar o Jack, com certeza. E aí entra essa mística do coração do oceano, o coração de uma mulher. Quando o Carl dá a ela o diamante. Ele fala, abre o seu coração pra mim, Rose. Quem não queria saber o que se passa no coração de uma mulher? Então é interessante. E a gente vai acompanhando a amizade dos dois ficando mais forte. Eles vão conversando, tem a cena do cuspe, que foi praticamente improvisada. E aí chega a hora do jantar. Graças à senhora Brown, que arruma um terno pro Jack, ele consegue ficar bem elegante e vai ao encontro da Rose no relógio. No jantar, a Ruth e o Carl ficam tirando sarro dele, de ser pobre, mas ele consegue sair muito bem. Outros personagens são apresentados pra gente. A Condessa de Roots, que tomou o leme de um dos botes e ajudou até chegarem ao resgate. O John Jacob Astor, o homem mais rico do navio, e ele morreu no navio. A sua esposa Madeleine estava grávida e sobreviveu. Benjamin Guggenheim, ele queria morrer bem vestido, então ele recusou o salva-vidas. Cosmo Duff Gordon, que reza a lenda, sobreviveu e subornou um dos marinheiros do bote para que não voltassem para resgatar as pessoas. O bote dele tinha muita pouca pessoa, cabia muito mais. A família diz que ele fez isso para poder salvar e ajudar quem já estava no bote, porque podia ter risco de alguém virar. Vai saber. Aí após o jantar, o Jack leva a Rose para a terceira classe. Essa cerveja que ela bebe foi cerveja mesmo, tá? Aí ela dança e mostra que ela também é meio que povão. É uma garota meio que reprimida pela sociedade. Aí depois tem a cena do Billy Zane virando a mesa, que também foi improvisada. Essa reação da Kate Winslet é real, porque não estava no script, então é sensacional, certo? E tem o trecho que a mãe dela coloca espartilhos nela ali, fica amarrando, como se fosse querendo jogar de volta ela nessa prisão. Mas a menina já não tá mais nem aí. Embora ela tente fugir do Jack, não tem como, ele encurrala ela, pede que ela tome uma decisão, sai daquela vida, ela diz que não, depois ela se arrepende. E a cena que eles se encontram lá, e tô voando, Jack, eu gosto desse pôr do sol, acho muito bonita a cena, a música. Os dois se beijam e passam a viver esse romance sem medo. Já vê que a Rose tá com o cabelo solto, a mãe dela não gosta de roxo, e o detalhe legal é que o vestido é roxo no final, contrariando a mãe e também o romance dela com o Jack, aceitando o Jack, vivendo esse romance, que a mãe não gostava dele. E aí chega a cena do desenho, é bem interessante. Ela foi a primeira a ser gravada para quebrar o gelo entre a Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio. Ela fez uma coisa bem interessante, mostrou nua para ele, já para ele ir se acostumando, porque isso estava no script. Quando eles fazem amor no carro, ela está coberta aqui, certo? E por que então que ela ficou nua? Para a classificação lá dos Estados Unidos, usar o corpo como uma arte, como nu artístico, não atrapalha na classificação, que foi de PG-13. Quando o Jack fala na cama, no sofá, esse na cama não estava no script, então mesmo assim deixaram correr solto. Será que o DiCaprio estava nervoso? E a mão desenhando aí é do James Cameron, só que ele é canhoto. Precisaram inverter porque o Leonardo DiCaprio é destro. Esse desenho foi vendido no leilão em 2011. E a noite está bem calma, e aí eu vou falar do capitão Edward Smith, que é uma figura um pouco, talvez, controversa. Eu li que era a última viagem dele, daí ele ia se aposentar. Pesquisando novamente, não encontrei nada referente a isso. A gente sabe que ele foi pressionado, ele recebeu avisos de iceberg, e mesmo assim aceleraram ali para poder chegar dia antes, que era a ideia do Smay. Ah, eu quero sair nas manchetes. Ele fica muito frustrado. Conta que ele se trancou na sala onde morreu afogado. E esse iceberg estava localizado ali há mais de 2000 anos. Se eles tivessem recebido esse aviso 30 segundos antes, com certeza teriam conseguido
contorná-lo e evitar a tragédia que aconteceu. Porque o Titanic foi o único navio da história a ser afundado por um iceberg. E aí o Jack e a Rose passam a ser perseguidos pelo Lovejoy, depois eles conseguem ir para a caldeiraria, ficam lá, fazem amor, e tem a cena que ela bate a mão no vidro. Outra cena bem icônica também. E a cena da colisão, que é uma cena bem tensa, a gente sabe que vai bater, muita gente brinca aí, vou ver de novo para ver se o Titanic não bate. E aí ficam, né, vire, aí o navio bate, a água entra. Todas essas cenas foram filmadas numa tomada só, o James Cameron queria assim, a água invadindo os cômodos. E também eles falam sobre os binóculos. Os últimos binóculos que eu vi foi em Southampton. Ué, talvez, se tivessem visto, teriam evitado também, concorda? E aí o Cal dá uma de vilão de novela das 7, coloca o coração do oceano no bolso do Jack para que pareça que ele roubou. A Rose, por um instante, eu acho que acredita, fica na dúvida, e ele é levado preso. E aí o Andrews avisa que o navio vai afundar em 2 horas. Eu acho sensacional. E a ironia do Capitão Smith. Sr. Smith, o senhor vai ter a sua manchete. Bom, acho que é o momento para falar da trilha sonora do filme, que foi composta pelo James Horner. E, claro, a música My Heart Will Go On, que fez sucesso na voz da Celine Dion. O James Cameron não queria música nenhuma, tá? Foi o James Horner que convenceu ele num dia que ele estava de bom humor. E aí a Celine Dion também não gostou da canção. Ela só gravou a versão demo porque o marido dela insistiu muito. Ela nunca entrou no estúdio para regravar. Óbvio que a música fez muito sucesso, ganhou o Grammy, foi indicada a canção original, como eu disse anteriormente, e até hoje é lembrada. Abre os braços assim que você já lembra da canção. E o pessoal tira muito sarro até hoje também da melodia, brincando aí, fazendo referência a esse grande sucesso que é o filme. Antes, o Cameron queria a cantora e compositora Enya, mas aí ela recusou. Você reclama do tempo de duração do filme, meu amigo? 3 horas e pouca? Sabe quanto tinha o corte bruto? 36 horas. E também a cena icônica dos músicos tocando a música Near My God to Thee, mais perto de ti, ó meu Deus. Há relatos de sobreviventes de que eles escutaram a canção Autumn, que significa outono, mas fica difícil tirar uma conclusão, porque todo mundo estava num corre-corre, acredito eu, então deixa quieto. E aí começa a diferença da primeira classe para a terceira. Os tripulantes acordam as pessoas da primeira classe, por favor, coloque o casaco, o salva-vidas, e os tripulantes acordar todo mundo, botar salva-vida, acordar todo mundo. Você vê a diferença. E aí tá tudo de boa a princípio. Música ao vivo, tome um uísque, fique com seu salva-vidas aqui, que tudo vai dar certo. O navio já tá parado e o Sr. Andrews está ali meio sem entender o que está acontecendo ainda, sem absorver o que aconteceu. E aí começam, mulheres e crianças primeiro. O Jack tá preso, o Lovejoy dá um soco nele, com os cumprimentos do Sr. Carlton Hockley, e aí ele deixa o Jack para morrer. Só que a Rose decide sair do bote, dar um cuspe no Cal, seria, no roteiro, eu acho que era um alfinete que ela jogaria nele, ou um outro objeto qualquer. Ela decidiu cuspir e ficou legal. Eu acho legal a água subindo, aquela tensão toda, ela demora bastante para achar alguma coisa. Tem uma cena engraçada com um machado para ela acertar na algema e consegue libertar o Jack. O navio vai afundando bem devagar, a gente vai vendo ali que a coisa ainda tá um pouco de boa, vamos dizer. As pessoas vão saindo calmamente, os primeiros botes já vão seguindo viagem. O Carpathian demorou muito a responder também. Outro navio também, o SS California, mas parece que ele não ou ignorou ou não deu muita bola, poderia ter chegado muito antes e salvado mais pessoas. Tudo isso foi investigado depois, tá, gente? Eu pesquisei e teria um treinamento com os passageiros para aquele dia. Sabe, sei lá por Deus o que aconteceu, o Smith cancelou. Será que as pessoas teriam se salvado? Haviam botes vazios, relatos de subornos. O Cal faz isso também, né? O próprio Smith aproveita o momento para escapar. Tem uma cena deletada que tem um homem de peruca ali. Só que um homem chamado Daniel Buckley, ele tava num bote só com mulheres e aí, para não ser reconhecido, o que uma mulher fez? Jogou um chale para ele. Então ele conseguiu ficar disfarçado ali. Legal. Vale tudo para sobreviver. O Titanic foi projetado para comportar 64 botes salva-vidas. Porém, por uma questão estética e até mesmo de arrogância, o Andrews colocou apenas 20 botes. Não foram desenhados para cobrir longas distâncias, apenas o transporte de passageiros para embarcações que estivessem por perto. E aí a tensão começa a crescer. O povo da terceira classe quer ir para o convés e ficam trancados pelos tripulantes. E o Jack e os amigos conseguem passar pela força. Aí o Cal deixa de entrar no bote para colocar a Rose, coloca o casaco nela com o diamante lá dentro, por isso que eu disse que ele é muito atrapalhado sim. Tem aquela cena dramática dela descendo, olhando pro Jack, ela pula de volta pro navio, eles se reencontram e o Cal começa a perseguir eles com tiros. Tem uma cena deletada que o Lovejoy entra em luta corporal com o Jack, mas ela é muito ruim e tem dublês, dá pra você ver o rosto deles, mal coreografada.
o que explica também o corte dele na testa que ele tem quando o navio parte, quando ele está prestes a morrer já. E aí a gente vê a água subindo, pratos, talheres, mesas, cadeiras boiando, é sensacional. E a tensão vai ficando maior, porque o Jack e a Rose vão tentar salvar uma criança, o pai aparece, e eles são pegos numa enxurrada, numa porta que arromba lá. Detalhe, tá? Esses são os dublês correndo aí. Eles colocaram, vamos dizer assim, um deepfake, os efeitos especiais com o rosto do DiCaprio e da Kate Winslet. Dá pra perceber um pouquinho se você for bem meticuloso. Mas, pô, pra época foi sensacional. E aquela cena angustiante deles tentando pegar a chave pra escapar ali, a água subindo, aquela tensão toda, eles conseguem. E a cena do Sr. Andrews ali se despedindo da Rose, falando pra ela fugir. Essa referência aí dele parar diante do relógio também é do filme A Night to Remember, que o James Cameron pegou aí. Vamos a um personagem muito, vamos dizer assim, injustiçado, que é o William Murdoch. Ele é subornado, ele age com violência, ele mata o Tony, que é amigo do Jack e do Fabrizio. Só que, gente, ele foi um herói, isso aí o James Cameron depois reconheceu, tá? A família ficou muito chateada. O próprio vice-presidente executivo da Fox foi lá, deu um dinheiro para ajudar no memorial dele. O Murdoch salvou muita gente, evitou uma colisão 9 anos atrás, antes do acidente, de 2 navios, então ele foi um herói. E aí no filme ele foi tratado desse jeito. Os músicos realmente tocaram até o navio afundar, com relatos das vítimas sobreviventes. Tem uma cena ali durante o naufrágio de um casal de idoso. Foi uma inspiração ali do James Cameron ao casal Ida e Isidore Strauss, passageiros reais do navio, tá? Eles são donos da famosa loja de departamentos norte-americana Macy's, que existe até hoje. Aí o pânico começa, é cada um por si, não tem rico nem pobre, vambora. Eu acho muito legal essa cena, a câmera passeia mostrando o navio já começando a inclinar, se transformando num grande escorregador. E aí o Jack e a Rose só tem que lutar contra a própria vida, eles vão caminhando em direção à popa enquanto o navio vai subindo. Eu acho essa cena muito boa. Todo esse conjunto do navio foi montado com macacos hidráulicos, que faziam ele inclinando aos poucos. A área mais profunda do oceano no set tinha apenas 1 metro, tá? Esse padre que aparece aí também é o Thomas Byles, ele ajudou muito ali, se recusou a embarcar no bote, salvou pessoas, atendeu confissões, então uma referência de James Cameron. A cena da água invadindo o salão principal, a escadaria, foi uma tomada só podia ser essa, porque tudo foi destruído ali com um impacto muito sensacional, né? A cena bem legal. A forma que as pessoas também pulam na água é errada, a gente sabe que tem que ser verticalmente, mas ninguém tinha noção disso. E também eu pesquisei que até os próprios coletes esmagavam o tórax das pessoas com impacto na água. Fora que quanto mais alto, a água se transforma praticamente num concreto. E outro momento que eu gosto é quando o navio se parte. É um dos melhores momentos do filme, eu sempre volto para ver, eu acho sensacional. Todos os efeitos ali digitais, tem maquetes, tá? E as pessoas caindo, todo o pânico, as luzes se apagando, o navio quebrando. Quando ele puxa a popa e fica igual uma rolha. Eu lembro no Fantástico mostrando os bastidores das pessoas, dos dublês caindo, tinham colchões. Muito legal, né? Os efeitos sonoros também são sensacionais, gente. Ferro retorcendo, aquele gigante monstruoso se quebrando, o impacto na água, os barulhos, os gritos, sensacional. Aí o navio afunda e aí todo mundo fica na água, gente. Menos 2 graus Celsius. Em 15 minutos a pessoa morria de hipotermia. E aí temos a cena da polêmica, que repercute até hoje. Cabia ou não cabia outra pessoa naquela madeira? Dava o Jack e a Rose? Gente, não. Já fizeram alguns experimentos, mas não cabia. Então o James Cameron simplesmente virou num programa de TV e falou: estava no roteiro que o Jack tinha que morrer. O pedaço de madeira que flutuava sobre Rose após o naufrágio é a réplica de um artefato genuíno que sobreviveu ao naufrágio e está em exposição no Museu Marítimo do Atlântico, em Halifax, Nova Escócia. Eles trocam juras de amor, tem uma cena ali que o Jack pede para ela prometer que vai fazer tudo o que eles combinaram, andar a cavalo, eu vou explicar mais pra frente também. Tem umas referências ali. E outra cena que me tirou o sono é quando um dos marinheiros volta para tentar resgatar algumas pessoas e encontra muitos corpos, tem um bebê ali. É uma cena bem forte. Os atores estão maquiados, é claro, mas mesmo assim impactante. E aí o Jack morre, então é uma cena triste. 1.500 pessoas caíram no mar, como a Rose velhinha diz, todo mundo ali já emocionado. Uma curiosidade, Charles Joughan trabalhava na cozinha do navio. Ele disse que sobreviveu porque bebeu muito uísque, o que ajudou ele a permanecer quente. Não há comprovação científica quanto a isso, mas quem sabe. E no filme é mostrado também esse cozinheiro, ele tá lá na popa junto com o Jack, afunda junto com ele e com a Rose, e depois ele é resgatado. E a Rose fala que o Jack apenas existe na memória dela, essa memória afetiva dela. Só ela conheceu, só ela vivenciou tudo que vivenciou. E é interessante porque nós somos levados pela memória. Eu vivi uma determinada situação. Eu contando, você não vai sentir o que eu senti. Então, isso fica guardado comigo.
Eu vou levar pro túmulo isso. É o que o filme quer passar também. Aí tem o desfecho do Cole, ela fala que ele deu um tiro na boca por causa de uma queda na ação de bolsa de valores. Quando ela joga o coração do oceano, claro. Então ela tava com ele o tempo todo, quis dizer que como o coração de uma mulher é cheio de segredos, exatamente o que ela fez. O objeto que era motivo de culto e de ganância, de ambição, estava com ela o tempo todo. Tem uma cena deletada que o Lovett tenta impedir ela de jogar e ela fica fazendo um negócio ali, é uma cena bem ruim, seria colocada no filme, mas foi tirada e colocaram o final que a gente conhece muito bem e que faz mais sentido. E o final ambíguo, a Rose morreu ou não? É um sonho? Ali é uma espécie de purgatório, de céu, quando ela entra com o Titanic e encontra todas as pessoas, que ela tá de branco e branco simboliza a paz. O James Cameron diz que fez questão de manter esse final. Bom, a gente vê ali uns retratos também, certo? A Rose realmente andou de montanha-russa e vomitou, com certeza, andou a cavalo, pescou, tudo como o Jack combinou com ela lá durante o filme. A última sobrevivente do Titanic, Milvina Dean, morreu em 31 de maio de 2009. Ela tinha apenas 9 semanas de idade quando o Titanic naufragou. A Rose só queria ser feliz, se libertar daquelas amarras que impuseram a ela. Ela vive com as memórias e as lembranças de tudo que passou. O Jack, ele é um personagem fictício, só que o James Cameron, após escrever o roteiro do filme, descobriu que existia um J. Dawson. Só que na verdade era Joseph Dawson. Estava no Titanic, tá? Somando todas as cenas do filme, que acontecem em 1912, resultam em 2 horas e 40 minutos, que é o mesmo tempo que o navio real demorou a afundar. E a cena também que o navio bate no iceberg, o tempo é exatamente o tempo que leva no filme, é o que levou na época. O James Cameron na época queria fazer Avatar, mas por condições tecnológicas não deu. Ele foi fazer em 2010. A escadaria principal precisou ser alargada 45 centímetros, porque as pessoas de 1912 não tinham a mesma largura que as pessoas na época em 97, certo? Para passar ali, cruzar uma com as outras, não ia dar muito certo. Existia um sobrevivente japonês no Titanic. Quando ele retornou para o país natal, foi chamado de covarde, porque ele deveria ter morrido com os outros passageiros. O famoso astrônomo americano Neil deGrasse Tyson mandou um e-mail para James Cameron dizendo que naquela cena que a Rose olha para o céu, as estrelas estariam erradas em 1912. E aí o diretor desafiou ele a mapear então a constelação naquela época. E ele não fez isso? E aí James Cameron, no lançamento em 3D, corrigiu a cena, legal. E eu li também que o navio, o original, que tá no fundo do Oceano Atlântico, ele está se deteriorando por conta da água salgada, óbvio, há quanto tempo já, e também por bactérias que comem o metal. É capaz daqui a alguns anos o Titanic desaparecer. É isso aí, pessoal. É um filme marcante, impossível não lembrar. Várias referências hoje em dia, nos Simpsons, Rick and Morty, South Park acho que tem, Uma Família da Pesada, os memes, as zoações, brincadeiras, tem bastante coisa aí. Eu acho que é um filme para você guardar na memória, tem cenas marcantes, uma ótima direção, muitos efeitos especiais da época que revolucionaram ali o cinema, pavimentou vários outros sucessos aí, os atores até hoje estão aí fazendo sucesso. James Cameron promete aí novas tecnologias em Avatar 2. Eu mesmo brincava aqui na minha casa, construía o barco de papel e afundava depois. Brincava na piscina, recriava as cenas, desse jeito assim, coisa de criança. O Leonardo DiCaprio e a Kate se divertiram bastante durante as gravações, ficaram muito amigos. Quando ela ganhou o Oscar, o Leonardo DiCaprio comemorou. E quando ele ganhou o Oscar, ela também comemorou. Então, tá aí. Ela, inclusive, para conseguir o papel, mandava flores pro James Cameron e com um recadinho assim, da sua Rose. Ela nega, mas... E ela queria muito esse papel mesmo. Ela diz Jack 80 vezes no filme, contando também com a Gloria Stewart. Só que deixando de lado as vezes que ela fala só Sr. Dawson. E o Jack diz Rose 50 vezes. O filme foi lançado em 3D. Atualmente a bilheteria é de 2,201 bilhões. Claro, tem as teorias da conspiração quanto ao acidente real. Que a White Star Line estava na falência, tinha um navio chamado Olympic que se envolveu numa batida, eles só substituíram, consertaram ali e colocaram o nome de Titanic. Se as portas estanque tivessem sido abertas, o navio conseguiria ficar se equilibrando no oceano e não afundaria. E você sabia que o Leonardo DiCaprio tinha um camaleão como pet? Só que ele se acidentou no set de filmagens. Aí depois ele cuidou dele e o bicho ficou bem. Titanic é uma experiência impactante. É um filme muito mágico, emocionante. Eu confesso que uma época eu fiquei meio que entediado de assistir. Passava toda hora na TV ou na TV a cabo. Mas depois eu fui pegando um amor de volta. Gravei, como eu disse, há um ano e eu gostei bastante de revê-lo. Ele emociona, tem algumas cenas deletadas, tem muito material aí, como eu falei. Tem outras curiosidades, se você se lembrar de alguma, pode comentar aí embaixo. O casal tem um desfecho trágico, muita gente não se conforma, mas eu acho que faz muito sentido para a história. A Rose afundou aquela vida que ela tinha junto com o Titanic. E viveu, fez a parte dela. Se ela morreu ou não, vai da sua interpretação. E para encerrar,
Quem não sabe ou não se lembra, quem dublava o Jack na dublagem original, clássica, que a gente conhece, é o ator Danton Mello. Eu gostava da voz dele, eu gosto. Teve a redublagem, aí, enfim. Você lembra do VHS, dessa grossura? Eu lembro que a vizinha que alugou, aqui perto de casa, ela viu a primeira parte, depois mandou pra cá, depois eu vi a segunda parte. Eu fui dormir impactadíssimo. Não só com todo o filme, mas também com as cenas bem emocionantes, bem dramáticas, bem fortes. Mas é isso, gente. Comentam aí o que você acha de Titanic, qual a sua experiência. Você gostou do vídeo? Esqueci alguma coisa? Comenta aí também. Desculpa o barulho, acho que o vídeo ficou um pouco longo. Espero que vocês gostem. E é isso. Vou tentar fazer também de Grey's Anatomy. Vou dar uma corrigida ali, porque também foi a primeira série que eu fiz o escaneamento. Se eu fiz o filme, eu vou corrigir a série também. Mas é coisa minha. Eu gosto de apresentar um negócio bem legal, bem bacana, bem didático, dinâmico. Lá vou eu. Um abraço e fui! Tchau, tchau!